a última vez que eu fiquei nervoso, tá ligado? O nome do canal é Jovem Tranquilão e o povo que me conhece, né, fala, nossa, esse nome é muito bom, tem muito a ver com você, porque você é um cara tranquilo, né? Então, mandando um abraço lá pro DJ Random Oficial 4901. Ele falou assim, ó, tranquilão, faz um vídeo quando você não era tranquilão, ou momentos em que você deixou de ser tranquilão e deu um piti, né? E aí eu respondi pra ele, às vezes acontece, a próxima vez que eu ficar bravo, eu vou gravar. E eu não gravei isso aí, né? Teve algumas vezes aqui no canal já, eu fiz vídeos, deu bravo, e eu nem publiquei, velho. Aquele tipo de vídeo que você... É uma coisa, né? A gente, na vida, a gente tem que ter esse controle. Uma das grandes ilusões do mundo moderno é essa ideia de que a gente tem liberdade de falar o que a gente quer. Mano, se eu falar 10% do que eu penso, do que eu sinto, em uma semana eu tô desempregado, minha mulher larga de mim, se bobear eu vou até preso. Do jeito que as coisas tá. Então, a habilidade de se controlar na hora que você, principalmente na hora que você tá nervoso, ela é essencial, né? Porque não importa o quão grande você seja, você não tem peito de aço, né? Então, falando desse negócio aqui, eu vou trazer para você 3 situações que me tiraram do sério e peço para você listar aí também algumas situações que aconteceram com você, né? E que foram extremamente marcantes, né? Uma situação que vai tentar resumir aí uma série de situações que aconteciam no trabalho presencial, né? Deus me livre dessa má hora. Cara, na época do presencial, era uma época que eu era estressado, velho. Eu lembro que o ápice disso aí que aconteceu foi ali mais ou menos nos anos 2010, 2011. Foi o meu ápice de estresse na minha vida, né? E esse estresse, ele se refletia no trânsito, cara. É uma situação perigosíssima para você ficar bravo e fazer besteira, é no trânsito. E eu tava todo santo dia, cara, indo e voltando do trabalho, né? Indo e voltando da faculdade, desde o dia que eu tirei minha habilitação, em 2006, né? Que saiu minha habilitação, eu já... Foi assim, no primeiro dia lá, eu fiz meu aniversário em 2005, fiz 18 anos. No primeiro dia, eu já fui lá e o pessoal... eu me matriculei lá na autoescola para tirar a carta de motorista, porque nessa época eu tinha que ir para faculdade todo dia, aí depois arrumei estágio, ficava indo para faculdade, estágio, e aí no dia que saiu minha carta eu peguei no centro de São Paulo o carro que eu já tinha, né, um tempo a gás que meu pai me deu quando eu fiz 18 anos, e esse carro ficou lá uns 6 meses até eu conseguir tirar a carta, tá ligado? Porque eu faço aniversário no final do ano, aí pega Natal, pega Ano Novo, pega Carnaval, e eu ainda reprovei 2 vezes, velho. Eu reprovei na prova teórica do Detran, porque eu cheguei lá 15 minutos atrasado, tive que voltar 15 dias depois, e aí eu reprovei na prova prática também, porque o cara não falou o que eu tinha que fazer, eu fui indo assim, não era pra ir, falou, não é aqui não, eu dei uma ré, fiz uns negócios meio doidos ali, e aí ele me reprovou, eu tive que ir a segunda vez, e aí eu perdi, só nisso aí de remarcar a prova do Detran, eu perdi 30 dias, mais carnaval e final de ano, eu fiquei quase 6 meses pra tirar a carta, eu ficava num desespero, né? E todo santo dia era um momento de raiva, que eu tinha que sair da minha casa e entrar no ônibus para ir para a faculdade. Eu detestava andar de ônibus, andar de metrô, de trem, essas coisas. Eu não gosto disso aí, não. Eu tenho 2 metros de altura, né? Só de falar eu já vou ficando nervoso também. E todo santo dia tinha uma briga no busão, velho, também. Eu sei que anda de busão, ainda é assim. Quando eu andava de busão lá em 2005, 2006... Caralho, todo dia eu achava que ia dar uma merda lá. Tinha coisa que era interessante, saía umas brigas boas que você queria ficar assistindo, né? Mas tinha vez que não era bom, mano. Tinha vez do cara com faca, cara com arma, tá ligado? Você fala, caralho, o cara vai dar um tiro aqui e eu vou morrer. Então por isso que eu falo que na época eu falava que a minha carta de motorista foi a minha carta de alforria do sistema de transporte coletivo, cara. Eu literalmente, meu primeiro emprego, meu salário ia todo para bancar o meu carro, que era combustível que eu punha nele. Meu estágio era para isso, não ganhava dinheiro com nada. Até hoje ainda sou assim, né? Boa parte do meu gasto é com carro, para ficar longe desse negócio, dessa praga de transporte público. Mas dentro do trabalho presencial, naquela realidade ali de correria dessas coisas, eu vivia estressado, eu vivia xingando e buzinando e correndo e acelerando, aquela coisa que hoje eu olho, né? Eu olho pra isso aí quando eu vou em São Paulo, eu vejo situações assim e eu lembro de mim mesmo nessa época, que eu falo, caralho, ó,
como eu era burro, você tá brigando, xingando, tretando com os outros. Daí na hora de você tomar um tiro, né? Que nessa época eu não tinha carro blindado nessa época, mas eu fazia cada coisa, ia mostrava o dedo do meio, xingava, às vezes descia do carro, tá ligado? Chegava a esse ponto, né? Teve até uma situação que o cara começou a me xingar. Aí eu desci do carro, quando eu desci, o cara saiu andando. Minha mulher lembra disso aí, porque o cara viu o meu tamanho. Isso aí eu já tava com a minha mulher. Ó, que beleza, gente. Então, brigar de trânsito, isso aí na época que eu trabalhava presencial era praxe, cara. Eu vivia estressado com esse negócio, eu vivia com raiva. Não tem, quer Aí eu tinha um carro, tem que deixar depois, mas deixa eu terminar aqui. Eu tinha um carro que ele era um Corsa, né? E aí o Corsa sedã, aí eu botei um corta-mato na frente, que é aquelas grades que você tem assim, ó. Pra quê? Pra poder ficar tuchando o carro na bunda dos outros. Aí o cara às vezes me enchia o saco, eu ficava batendo na traseira dele. Então eu era meio retardado, né? Graças a Deus eu falo, mano, é um milagre eu estar vivo hoje. Porque olha, se fosse hoje em dia, eu acho que não sobrevivia, não. Na época lá eu era meio zoado nisso aí, né? E essas situações de trânsito melhorou muito o meu estresse quando eu saí do trabalho presencial. Porque aí quando eu vou dirigir, normalmente eu tô dirigindo relaxado, sossegado, na hora que eu tô feliz. Então é difícil, pode até perguntar pra minha mulher, né? A gente tá junto há muitos anos aí. Foram poucas vezes que tivemos problemas de briga no trânsito. Teve até uma vez a vez que eu me caguei, acho que até essa situação que ela tá lembrando aqui. Que o cara por causa de negócio de farol alto, velho. Esse dia quase deu merda também, porque eu entrei assim, eu tava com o farol alto ali normal, né? E o cara ficou bravo que eu tava com o farol alto, mas demorou pra perceber. O cara começou a me fechar, me cercar assim. E aí, quanto mais ele me cercava, mais eu metia o farol na traseira dele, fazia os negócios. Aí chegou a hora que o cara parou e ele desceu do carro. Eu não desci do meu carro, eu fiquei lá dentro quietinho. Aí o cozinho já começou a trancar. Começou a não passar nada. E aí o camarada desceu, ele foi na parte de trás do carro dele. Esse é aqueles momentos que as decisões que você toma, né? Graças a Deus eu tomei a decisão certa ali. Porque eu podia ter pensado, mano, esse cara vai pegar uma arma e vai atirar em mim mesmo. Macetar ele lá antes dele fazer alguma coisa em mim. Eu não fiz isso. Eu falei, não, meu irmão, esquece, perdoa, deixa isso aí pra lá, não sei o que. Eu fiquei, ó. Eu ativei o modo bunda mole, né? E aí deu tudo certo. Saí de lá sem problema. E ele foi pegar um pedaço de pau, assim. Mas eu não desci do carro, né? Eu falei, eu vou descer do carro nada, qualquer coisa eu passo em cima desse filho da puta aí e fujo, né? Mas foi uma situação ruim também. E aí, recentemente, teve um dia também que o camarada tava na estrada, o camarada ficou me chuchando atrás, né? E aí eu tava com a maroca até nesse dia, eu só pisei assim, falei, então me pega agora, ó. Eu dei, eu acho que 180 na maroca, assim, o cara foi sumindo lá pra trás, que ele não deu conta de acompanhar. Isso é um outro problema também. Eu acho que essa foi a vez mais recente que eu fiquei com raiva no trânsito. Teve um dia também que eu tava andando e tinha uma pessoa apressadinha atrás buzinando, aí eu parei o carro, na hora que ela foi passar eu tava com a maroca também, outra desgraça de carro rápido, né? Ela pôs do lado, pum! E aí a pessoa ficou pra trás. Eu parei de novo, foi do lado, pum! E eu não deixava a pessoa passar de jeito nenhum. Mas é difícil, são situações que estão ficando cada vez mais raras, né? Essas situações aí, a coisa já faz mais de um ano que eu não tenho uma situação assim de road rage, né? E claro que a vida que eu levo colabora muito para isso, né? Uma vida totalmente sem estresse, né? Então tem essas situações, recentemente também aí com a minha esposa aí, a situação de que eu e minha esposa muitos anos juntos, né? 2 ou 3 vezes só que a gente teve algum tipo de conversa assim, que não é nem conversa, não é nem uma discussão, né? Uma conversa ali que normalmente você sabe como é que é a mulher tá brava, fica na sua orelha, buzinando, e eu fico só escutando, eu fico sossegado, né? Mas aí de vez em quando eu sou gente, e aí eu dou uma respondida mais tranquilo, com educação, sossegado, né? Então a gente tem uma situação dessa aí recente também, coisa de, sei lá, semanas atrás, mas é muito raro, mano, me tirar do sério. Teve uma vez também no trabalho presencial lá que tinha um japonês, ô japonês, manda um abraço pra ele, eu gosto do japonês, mas ele tinha a mania de corrigir o português da gente. E nossa, mano, nesse dia eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso que eu fui pro banheiro chorar. Eu fui chorar no banheiro, eu chorei no banheiro presencial. Por isso que, graças a Deus, eu nunca mais na minha vida quero trabalhar presencial, porque é um risco de vida pra mim. O estresse no trânsito, né, de todo dia ter que ir pra lá, eu prefiro não passar por isso aí. Eu não quero isso aí pra mim mais não, porque eu sou uma outra pessoa hoje, não sou mais nunca fui, né, um animal realmente, mas a questão é que a situação de disputa de espaço traz um grande problema, né, na nossa vida. Eu lembro da vez que eu briguei na escola também, eu briguei na escola uma vez só, quando eu tava na primeira série, né,
Eu era um menininho gordinho, e aí veio um filho da puta, pegou minha lancheira e jogou no chão, assim. Aí eu vi o suquinho que minha mãe pôs pra mim, as comidinhas tudo espalhando, assim. Eu fui dei uma no moleque, assim, que eu tava na primeira série, eu sempre fui grande, né? Eu tenho 2 metros de altura, eu era gordo, não perdia no braço de ferro pra ninguém. Um soco que eu dei no moleque, ele caiu, assim, bateu a cabeça na quadra, né? Aí, claro, ele não machucou grave nem nada disso, mas aí veio aquela advertência ali, né? Chegou pro meu pai chorou, falou: eu não quero que você seja um delinquente, não sei o que, aquilo aí me marcou. Aí eu passei o resto da escola sendo um bunda mole. Eu nunca mais briguei na escola depois dessa situação que ocorreu em hora certa, né? Ocorreu ali na primeira série, velho. Primeiro ano, 7 aninhos de idade, já vi meu pai chorar. Falei: não quero mexer com isso mais não. E aí eu fui um bunda mole pela escola inteira, graças a Deus. Aliás, isso é um ponto também. É melhor a gente ser um covarde vivo, um fujão, um bunda mole, do que a gente querer ser um corajoso, né? E morrer. Até tenho vídeos no canal sobre isso aqui, né? Falando assim que a coragem é a virtude dos tolos, principalmente para situação de conflito, desse tipo de coisa, né? Porque não importa quão grande você seja, você não tem peito de aço, né? Então ficar arrumando briga é uma parada assim que não dá certo, né? E no trabalho também, algumas situações eu acabo me estressando. E toda vez que eu me estresso no trabalho, é que nem aqui com a minha mulher, por exemplo, é casada há muitos anos, né? Se a gente teve 2 ou 3 discussões em todos esses anos, foi muito. E no trabalho é a mesma coisa, é difícil sair do sério do trabalho. Mas todas as vezes que eu saio do sério do trabalho, eu sou mandado embora, que eu acho que eu falo pra quem não é pra falar o que não é pra falar, e aí acaba dando ruim, né? Teve uma vez que eu tava trabalhando na empresa, que era aquele negócio do arquiteto, né? O arquiteto sempre falando: mas é fácil isso aí, dá pra fazer um prazo menor, não sei o quê. E aí eu só meti assim, tudo é fácil, né? Depois de 1 ano e meio ouvindo o cara falar isso, tudo é fácil. Na outra semana eu fui mandado embora. E não foi só essa vez, teve outras vezes também, né? De passar estresse, assim, de falar: caralho, por isso que eu odeio trabalhar, mano, eu não gosto de trabalhar. E eu cheguei a essa conclusão já. O problema da vida minha, pelo menos, é o trabalho. Quando eu trabalhava presencial, eu ficava estressado no trânsito. Trabalhando mesmo remoto, assim, eu fico estressado de ter que trabalhar. Então, se eu não trabalhar, eu não fico estressado. E aí eu fico tranquilão, né? Aí o dinheiro vai acabando, a mulher começa a brigar. Aí você fica estressado também, tá? Mas é difícil. É bem raro, né? Comparando com outras pessoas aí. É muito difícil me ver estressado, por isso que a alcunha de jovem tranquilão também cabe aqui pra mim, né? E por aqui, então, 95% das pessoas já ficaram nervosas esse ano. Até eu, né? Até eu já fiquei nervoso esse ano. O Fire Game falando que o moleque bateu a cabeça. Pois é, bateu a cabeça. Ele é magrinho, né? Chassi de grilo. Toma aqui, ó, na cara, filha da puta. Ó, o Fábio Lego falando: ó, bunda mole não tem... bunda mole não, autocontrole, né? Pois é, uma situação que o homem ele tem que se autocontrolar. Isso é até uma reflexão que eu faço, né? Eu na vida, mano, em muitas situações eu queria ter nascido mulher, outro tipo de como é que chama? Orientação sexual. Eu queria, porque mano, todo mundo pode dar vazão aos seus sentimentos, aquilo que tem e tal. Agora o homem não, o homem tem que... a cruz do homem é ter que se autocontrolar, ter que autocontrolar seus desejos, seus sentimentos, não pode falar o que pensa. É um papel difícil, mano, do homem. O homem tá sempre fudido, né? Mas é melhor isso do que se fuder, né? O Full Duplex Game falando que parece o episódio do Pateta, né? Em Motor Mania. Tem aquele episódio do Pica-Pau também, né? Mas é isso, eu era estressado na época que eu dirigia por obrigação, assim, pra ir voltar do trabalho. Por mais que eu sempre gostei de dirigir, né? Agora, hoje em dia, mano, que nem naquela época eu tava dirigindo pra quê? Pra ir pro escritório, ficar trancado o dia todo lá. Era um lugar que eu não queria ir, na hora que eu não queria ir, pra ficar lá o dia todo com um japonês corrigindo meu português, cara. Pelo amor de Deus, né? Então era estresse do caralho. Agora hoje em dia não, hoje em dia eu pego meu carro pra sair, eu vou pra academia, eu vou pra um resortzinho legal, eu pego uma estrada pra ir pra praia. Eu sempre escolho bons momentos pra viajar, né? Então eu tenho que viajar em horário que não tem trânsito, não tem chuva, não tem nada disso. Então a viagem é uma delícia. Nossa senhora, dirigir é um momento de alegria na minha vida, né? E obviamente conhecendo ali as regras de trânsito, dirigindo na faixa certa, fazendo essas coisas, raramente eu passo estresse, né? Mas sempre tem um filho da puta pra encher o saco, e é aquele momento que você tem que fazer assim, ó. Respirar, né? Viajar ouvindo um reguezinho também é importante, né? Um Bob Marley, que é uma parada que já me acalma naturalmente, tá ligado? E pra você ter menos estresse na sua vida, eu recomendo que você tenha uma profissão sossegada e remota, né? E hoje em dia a melhor profissão para isso é a profissão de geração de conteúdo, tá certo? Aqui na Hotgate, tô deixando o link para você aí, é uma ferramenta que vai te ajudar bastante
automatizar o seu atendimento ao cliente nos seus cursos, né? Porque outra coisa também ruim de o camarada empreender é os clientes, velho. O cliente enche o saco. Sabe o seu chefe, você que é CLT, nunca empreendeu, né? Mano, você tem um chefe só e você já acha ruim. Agora, quando você empreende, cada cliente é um chefe. Então, tem cliente que enche seu saco demais. E a Hotgate, ela faz essa integração e automatiza ali o atendimento ao cliente, de modo que você vai passar menos estresse, né? Você já tá numa profissão que é bem menos estressante, porque você pode trabalhar remoto, você é dono do seu nariz, você trabalha quando quer, quando você não quer, você para e acabou, né? Você tem mais resultado também. E outra que aí, com a Hotgate aqui, que integra com a Hotmart, Wi-Fi, Green, várias outras plataformas aí, você vai conseguir fazer esse atendimento ali, tirar dúvidas dos seus alunos, tudo de maneira automatizada, né? Então vai ficar muito melhor a sua vida, né? E falando em controle de estresse, mano, você acompanhar bons exemplos aí de rotinas estressantes também vai te ajudar a tirar insights, né? Para você organizar melhor a sua rotina. Por isso eu indico que o canal Deve à Mãe, né? Essa moça aqui, que aí nos seus 35 anos tá fazendo a transição de carreira para a área de tecnologia, né? Tendo todas as obrigações de uma mulher, né? Cuidar do lar, 3 filhos, marido, casa, enfim, todas essas coisas, conciliando tudo isso com estudo de programação, né? E aqui no canal você encontra várias pessoas aí que fazem parte, que estão acompanhando essa jornada também com esses desafios. Para quê? Para que vocês se encontrem ali, acompanhem estratégias, debatam, né? Formem esse grupo, essa comunidade. Em breve vai sair um vídeo aí mostrando na prática como que é essa rotina, dia a dia, né? Insights que você pode ter. Então vai lá no canal Deve à Mãe aí, que também vai te ajudar a fazer uma transição para tecnologia de uma maneira mais zen, para você poder ficar mais sossegado, tá ligado? Então por aqui 91% das pessoas já ficaram nervosas esse ano, né? O Snardá perguntando se eu indico estudar Python para o ano que vem. Ano que vem? Ano que vem, 2026. Sim, acho que Python é uma boa linguagem, mas melhor que o Python é o Java, né? E bom, se você viu o vídeo até aqui, eu vou deixar um card para você que está vendo pelo corte sobre esse vídeo aí que é Coragem, a Virtude dos Tolos, né? Um vídeo de tranquilismo raiz, né? Para te ajudar a se livrar dessa ideia de querer ser corajoso, mano. Você não tem peito de aço, tá ligado?